Fala galera, eu sou o Luffy. E eu sou a Aline. E esse é o Pode Crer, um podcast de fé. E o tema de hoje é: o que é comunidade espiritual? Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Salmo 133. Pessoal, hoje nós temos um convidado muito especial aqui com a gente no Pode Crer. É o Yuri Pena. Ele é presbítero da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá em Poços de Caldas, Minas Gerais. Então, nosso primeiro convidado interestadual está aqui conosco hoje. Ele tem desenvolvido um ministério cristão através das suas redes sociais. Ele tem como objetivo fortalecer a fé dos crentes. Ele trabalha com as pessoas que já conhecem o Evangelho e também tem o trabalho de apresentar o verdadeiro Evangelho a todos aqueles que têm contato com as suas redes. Ele tem essa intenção, que é muito próxima com a nossa aqui no Pode Crer, de mostrar como o Evangelho se conecta, como ele faz pontes com todas as áreas, com todos os aspectos da vida humana. A gente se conheceu aí pela internet mesmo, pelo Instagram, uma resposta a uma postagem em uma página que nós seguimos, foi o que acabou nos conectando aí. Então, é uma treta na internet que deu certo, né, Yuri? Uma coisa aí bem legal. E a gente tem acompanhado esse irmão aí, tem muito abençoado. E aceitou o nosso convite de estar aqui hoje, falando um pouco sobre esse tema tão importante. É isso aí, Luffy. Eu queria agradecer você, a Aline, primeiro pelo convite, né, de participar aqui do Pode Crer. Tenho certeza absoluta que é um ministério também, que vocês enxergam como um ministério para abençoar as pessoas. Eu estou muito feliz, muito grato de estar aqui. Eu espero poder colaborar, né? Nem que seja um pouquinho nessa discussão a respeito do que é comunidade espiritual, o tanto que isso é importante para a nossa vida, o tanto que Deus se importa com isso, né? Que a gente vai entender aqui hoje. Então eu espero colaborar um pouquinho com vocês e com quem estiver escutando também. Então, Yuri, para a gente começar a entender melhor o tema proposto hoje, eu vou te perguntar qual a importância da comunhão para a vida cristã, e a gente queria que você comentasse um pouco sobre aquele papo de a igreja sou eu. Tá bom, né? Então, primeiro, comunhão, quando a gente lê essa palavra, e o cristão está muito acostumado, né, com essa palavra, tanto escutar na igreja, como a gente costuma dizer essa palavra nas nossas conversas também. Mas comunhão, primeiro, antes de falar o que é comunhão e a importância dela, eu gosto muito de trabalhar no que não é comunhão, que eu acho que ajuda muito a gente a entender depois o que é a comunhão que Deus realmente deseja. Então, comunhão não é o social depois do culto, não é sair junto com as pessoas, não é se divertir com o pessoal da igreja depois do culto, ou antes, ou durante a semana, tá? Comunhão, quando a gente lê lá na língua original, a ideia que essa palavra nos dá é um compartilhar de vida. E isso é muito profundo, é muito mais profundo do que a gente simplesmente ter uma social, comer alguma coisa junto, participar de um evento junto. Isso tudo é muito bom, tudo isso é muito importante. Mas comunhão, para a Bíblia, é um compartilhar do coração. E é por isso que esse tema é tão relevante para a gente entender. E comunhão, para mim, ela faz parte de um conjunto de etapas, né? Ela não é simplesmente um passo que a gente pode dar direto a partir do momento que a gente se converte. O que eu quero dizer com isso? Em Colossenses capítulo 3, eu acredito que Paulo nos apresenta essas etapas até a gente chegar na comunhão. Então, comunhão é como se a gente estivesse na vida cristã subindo alguns degraus. E para mim, nesse texto de Colossenses 3, comunhão é o terceiro degrau. Eu quero mostrar isso para vocês aqui rapidamente em Colossenses 3. Primeiro, quando a gente abre a nossa Bíblia em Colossenses 3, logo no começo, do versículo 1 até o versículo 4,
E eu vou ler aqui na Nova Almeida Atualizada, diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Esse é o primeiro degrau. E como é que a gente identifica esses degraus? No versículo 1 a gente tem a palavra portanto, no versículo 5 a gente tem a palavra portanto, e no versículo 12 a gente tem a palavra portanto. Então são esses 3 degraus. Então o primeiro degrau é a conversão. Antes da gente chegar na comunhão, a gente se converte. A gente entende o nosso pecado, a gente entende a necessidade de um Salvador, a gente entrega a vida para Cristo e a gente passa a viver uma vida diferente da vida antiga que nós tínhamos, agora para obedecer aquele que derramou sangue por nós na cruz. Então, primeiro degrau da vida cristã, antes da gente pensar em comunhão e do porquê que ela é importante, é a conversão. Segundo, do versículo dos 5 a 11, Paulo vai levantar algumas coisas a respeito da velha e da nova natureza. Então ele começa de novo: portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. E ele dá uma lista sobre essas coisas. O segundo degrau é a santificação. Então nós nos convertemos, nós iniciamos o processo de santificação, que é o quê? Onde a gente abandona o nosso antigo estilo de vida, as nossas atitudes que desagradavam a Deus, os nossos pensamentos errados, imorais, que também desagradavam a Deus, e a gente substitui eles pela nova vida em Cristo. Novas atitudes, novos pensamentos. Esse é o segundo degrau. E aí quando Paulo chega no versículo 12, é onde ele vai iniciar novamente e vai terminar esse trecho com de novo a palavra portanto. E ele vai colocar algumas palavras, algumas coisas, alguns elementos que acontecem principalmente no culto e na vida cristã, que a gente chama de comunhão. Então, eu precisei falar desses 2 degraus, porque a comunhão ela é importante e ela é valorizada, porque ela é apenas mais um degrau da vida cristã. Não é um passo que a gente pode dar assim que a gente se converte. A gente se converte, a gente se santifica, e esse processo é contínuo, e a gente vive a comunhão porque a gente passou por essas 2 etapas. E por que isso é importante? Porque a comunhão só pode acontecer entre pessoas que compartilham a salvação em Cristo Jesus e demonstram isso através do processo de santificação. Então, o compartilhar das vidas, que é a comunhão, deve começar a acontecer nesse contexto. Por isso que comunhão é importante, e ela é importante dentro de um contexto específico. É importante que nós tenhamos comunhão com pessoas que se converteram a Cristo Jesus e estão caminhando nessa estrada da santificação. Por isso que é tão importante, por isso que Paulo fez questão de colocar isso como um degrau. Dentro desse texto de Colossenses 3, eu acredito que não tenha outro jeito de dizer isso, mas é porque é impossível caminhar sozinho. Por isso que a comunhão é tão importante. Nós não fomos criados para viver sozinhos. Isso eu não estou falando no sentido amoroso dos relacionamentos, é em qualquer instância dos relacionamentos. Seja para uma amizade, seja para um contexto de igreja, entre irmãos. Nós não fomos criados para isso. A gente observa isso em toda a história bíblica. Eva foi criada para completar Adão. A gente vê Deus chamando Abraão para formar um povo, uma nação, uma comunidade. Deus não chama Abraão e se isola com ele, né? Através de Abraão existem várias famílias hoje na Terra. Essa é a comunidade de Deus. E Jesus, no Novo Testamento, chamando apóstolos para caminhar mais perto dele. Jesus, quando institui a igreja, para que hoje, né, gravando, conversando a respeito desse assunto, a gente possa desfrutar das bênçãos disso que a gente está tão acostumado a chamar de comunhão. Então, comunhão, ela é muito importante, e a comunhão plena só acontece, só é possível dentro desse contexto. E aí, puxando a segunda pergunta que a Aline fez, né, aquela questão da igreja sou eu. Essa é uma afirmativa muito usada hoje em dia, eu acredito que para justificar algumas atitudes que a Bíblia proíbe, né? Eu não acredito que as pessoas usem essa afirmativa de a igreja sou eu com boas intenções. E por que eu digo isso, né? Porque a Bíblia, em nenhum momento, em nenhum texto, ela afirma que é possível viver a vida cristã sozinho, que é possível buscar Deus sozinho, que é possível ser igreja sozinho. Nós não encontramos essa verdade na Bíblia. Pelo contrário,
Igreja, por definição, é uma assembleia. Nós não encontramos assembleias com uma pessoa só. Então dizer que eu sou a igreja é contrariar o próprio significado da palavra. Ou seja, é um absurdo dizer isso. Muita presunção. Então é um absurdo, primeiro, porque você contraria a própria língua. Segundo, você contraria uma verdade bíblica, né? E aí a gente tem diversos textos que mostram a igreja como corpo, não como parte separada, única dele, né? E até aproveitando o Salmo 133, que o Luffy leu, Davi ali, num salmo de romagem, numa peregrinação, ele está caminhando junto com quem? Junto com o povo. E eles cantam que é bom e agradável a Deus a união de quem? Dos irmãos, que se converteram, que buscam santificação e agora podem estar caminhando juntos como um povo só. Uma tribo de Israel não era povo de Deus sozinha. Cada uma tinha o seu papel, cada uma tinha a sua função. Juntos, eles formavam o povo de Deus. E aí a grande questão que eu fico me perguntando é onde foi que a gente começou a dizer que a gente pode ser igreja sozinho, né? A Bíblia, como verdade absoluta, palavra de Deus, ela nos ensina justamente o contrário. Deus nos criou para desfrutar uma vida cristã com outras pessoas. Essa é a verdadeira comunhão. E tem um pastor presbiteriano chamado Matthew Henry, que ele viveu no século 17, 18. Tem uma frase dele que eu gosto muito a respeito disso, e diz assim: o homem é feito para a sociedade e os cristãos para a comunhão dos santos. Então, comunhão, ela agrada a Deus, ela é boa e nós só temos a ser beneficiados com ela. E nós não somos a igreja sozinhos, é impossível, né? Eu preciso ser igreja junto com mais pessoas, porque nós somos um corpo. Cada um tem o seu papel, cada um tem um dom e nós nos abençoamos, né? É a mutualidade. Então é impossível a gente ser igreja sozinho, a gente precisa aprender a desfrutar dessa comunhão. Muito interessante você ter comentado sobre isso. Eu até anotei uma observação aqui, porque foi algo que eu pude trabalhar junto com a minha federação de mocidade, né? A organização da Igreja Presbiteriana do Brasil é assim: as igrejas locais se organizam em presbitério, e esse presbitério tem federações de jovens, né, adolescentes, crianças, homens e mulheres, só para o pessoal aí que não é da EPP poder entender a gente. E eu tive a oportunidade de pregar falando sobre a questão do coletivismo, e eu abordei esse assunto. Eu até anotei aqui porque acho que foi um pensamento que vai na mesma linha, apesar de serem assuntos distintos, né? Deus chamou indivíduos. Ele conhece cada um na sua individualidade. Ele tem uma relação pessoal com cada um. Mas ele chamou para formar um povo. E isso é algo maravilhoso. Eu fiquei até pensando sobre isso no dia ali. Porque haviam pessoas de diversas igrejas diferentes, diversos históricos diferentes, diversas formas de pensar, diversas histórias familiares, enfim, diversas criações. Todos ali reunidos em torno de um mesmo propósito, em torno da nossa fé comum, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que coisa maravilhosa, né? É a comunhão. É muito mais do que a gente sair para comer uma pizza, para tomar um açaí com os amigos, né? Um açaí não, açaí eu passo, mas um sorvete talvez, quem sabe. Ô Luffy, pelo amor de Deus. Gente, eu creio que no céu vocês vão gostar de açaí, tá? Mas deixa quieto. Jamais. Açaí é tão bom que você coloca um monte de coisa para disfarçar o sabor. Eu concordo com esse ponto. A gente pode fazer um outro episódio só sobre isso. Vamos deixar isso pra lá. De preferência sem convidar o Yuri, porque ele não concorda comigo nesse ponto. Aí eu vou ser um defensor do sorvete aqui, entendeu? Eu defendo sempre também. Eu só queria falar diretamente para as pessoas que estão ouvindo a gente agora. E assim, com essa questão da pandemia, a gente ainda ficou um pouco mais distante até das nossas próprias igrejas, né? O templo, as pessoas reunidas. E a gente sabe que isso está causando desânimo em algumas pessoas de voltarem. Ou algumas pessoas se acomodaram mesmo. Tá bom aqui no conforto da minha casa, assistindo culto, ou não quero mais ir mesmo, já não queria, e a pandemia só reforçou esse meu pensamento. Então, se você tá ouvindo a gente agora e tá pensando nisso, ou já parou de ir, que você reflita sobre o que a gente falou aqui. É impossível ser igreja sozinho. A gente precisa estar inserido em um grupo de pessoas. A gente precisa estar ali aprendendo de Deus juntos, ouvindo o testemunho dos irmãos e fortalecendo a nossa fé. É o terceiro degrau, né? É
bom a gente lembrar, o primeiro é a conversão. Fiquem ligados aí. Yuri, você postou recentemente no seu Instagram sobre comunidade espiritual. Foi algo tão interessante que a gente decidiu até chamar você mesmo para falar sobre isso. E acho que é vamos dizer assim, o centro do nosso episódio aqui, esse conceito que você trouxe, né, de um livro. E a gente queria que você falasse um pouquinho aí sobre esse assunto da comunidade espiritual, qual é a relação disso com a comunhão que a gente acabou de ver ali, se é algo que vai além, é algo que é mais do que a comunhão, é menos que a comunhão, como é que funciona isso? Então, esse tema é como se fosse uma escada, né? Como eu sou uma pessoa de exatas, eu preciso muitas vezes criar algumas coisas para eu visualizar na minha cabeça, porque senão eu não consigo entender alguns conceitos, e isso me ajuda muito. Então a gente viu que existem esses 3 degraus. Eu falei a respeito dos 3 primeiros, que a gente encontra no texto de Colossenses 3, e aí eu acredito que a comunidade espiritual seja o último, seja talvez um 4º degrau, quando a gente fala a respeito de vida comunitária, né? É lógico que existem outros degraus, outras escadas na vida cristã, mas quando a gente está falando de vida comunitária, eu acredito que comunidade espiritual seja aí esse último degrau, e algumas coisas acontecem dentro dessa comunidade. Mas vamos lá. Sim, comunidade espiritual é um conceito que vai além da comunhão, né? Eu não acredito que vá no sentido para menos da comunhão. Não, eu acredito que é uma escada que a gente está subindo constantemente. Então, comunhão é o 3º degrau, comunidade espiritual, quem sabe, um 4º degrau. Então, por exemplo, né, para ajudar também a gente a imaginar, na comunhão, a gente está inserido numa igreja local, a gente adora a Deus com os nossos irmãos, seja numa escola dominical, num culto à noite, num culto de mocidade, num culto de mulheres, no culto de homens, tudo isso faz parte da comunhão, a gente aprende junto com os nossos irmãos, mas não necessariamente a gente é amigo de todo mundo ou compartilha a vida com todo mundo, né? Esse é um ponto interessante, porque não é com todo mundo que a gente tem liberdade para se abrir, chegar e contar a respeito de um pecado que a gente cometeu, né? Vocês concordam com isso? Não é todo mundo que a gente tem essa liberdade. Verdade. E aí, para mim, é aqui que a gente começa a diferenciar a comunhão da igreja, que agrada a Deus, lógico, da comunidade espiritual, que também agrada a Deus, mas que é só um relacionamento mais profundo ainda. Então a gente tem a comunhão como pessoas reunidas, que são convertidas, que estão em processo de santificação e estão adorando a Deus juntas, né? Como o Luffy diz, pessoas de todos os tipos, pessoas de idades diferentes, cada uma com uma profissão, cada uma com uma rotina, e aí a gente está ali junto adorando a Deus com o mesmo propósito. Isso é comunhão, isso agrada a Deus. E aí comunidade espiritual talvez é um passo a mais nesse relacionamento. E aí existe um livro que chama O Lugar Mais Seguro da Terra, do Larry Crabb. Um livro muito bom, espetacular, quem tiver a oportunidade de ler, adquira o livro, leia, porque assim, é um dos livros que mudou a minha percepção a respeito de comunidade, como a gente vive junto com as pessoas na igreja e fora dela, né? Porque comunidade espiritual não se resume às 4 paredes da igreja. E em determinado ponto do livro, ele vai abordar justamente esse conceito. Para ele, e o conceito que leva o nome do livro, né, O Lugar Mais Seguro da Terra, esse lugar deve ser dentro da comunidade espiritual. E essa comunidade ela pode ser formada pela sua família, né, ou pelos seus amigos mais próximos. Por que eu digo isso? Porque normalmente é assim que acontece, tá? Ela é formada normalmente por essas pessoas. Eu estou dizendo normalmente porque existem variações, né? Mas eu vou tentar trabalhar aqui com a regra, não com a exceção. Essa comunidade ela é formada pela sua família e pelos seus amigos mais próximos. Eu vou chegar nesse ponto. E dentro dessa comunidade, dentro dela você tem abertura total para ser quem você é de verdade, sem nenhum tipo de fingimento, sem nenhuma amarra, algema. É como se a gente, não que a gente seja uma pessoa diferente na igreja, mas quando a gente está no nosso ambiente familiar, quando a gente está com os nossos amigos, nós não temos amarras no que diz respeito a uma formalidade de culto, no que diz respeito ao silêncio. A gente tem liberdade de falar sobre vários assuntos, conversar sobre diversos temas com essas pessoas e mostrando aquilo que nós acreditamos, divergindo em opiniões. Então a comunidade espiritual é onde a gente consegue ser a gente mesmo. Tanto que se a gente perguntar
essas pessoas que estão convivendo com a gente dentro da comunidade espiritual, a nosso respeito, elas são as pessoas mais indicadas. Elas são as pessoas que precisam nos conhecer mais. São as pessoas que vão saber falar de nós sem pestanejar, sem gaguejar. São pessoas que sabem os nossos erros, os nossos acertos. E é por isso que comunidade espiritual é onde você abre a sua vida. Seja para compartilhar um sucesso ou um fracasso, uma bênção que Deus te deu, ou um erro que você cometeu. Seja para você compartilhar um aprendizado que você teve, ou uma dificuldade que você está enfrentando na sua vida. Você abre a sua vida dentro dessa comunidade com um motivo específico, para que você seja tratado e cresça junto com o próximo. Essa é a grande diferença da comunhão dos santos na igreja para a comunidade espiritual. E aí eu queria que a gente imaginasse as 12 tribos de Israel, a igreja primitiva. Será que era possível todo mundo ser amigo de todo mundo? Eu acredito que não. Eu acredito que cada grupo, cada família tinha seus grupos menores, com afinidades mais próximas, pessoas que a gente realmente confia a vida, a ponto de compartilhar os problemas, compartilhar as dificuldades, contar o pecado que a gente cometeu, chegar para essas pessoas e falar: olha, eu pequei nisso, nisso e nisso. E você sabe que essa pessoa vai estender a mão, vai te dar o ombro para você chorar junto com ela, vai orar por você, está disponível para você. Essa é a grande diferença. Comunhão é um grande corpo. A gente não consegue ter intimidade com todo esse corpo, que é muito grande, mas a gente consegue ter com algumas pessoas. E lembrem-se que isso só pode acontecer como uma escada. Então é impossível formar comunidade espiritual com quem não subiu os 3 degraus anteriores, tá? Não tem jeito de ser comunidade espiritual com quem ainda não se converteu, com quem não está na busca da santificação e com quem não tem comunhão com a igreja. Comunidade espiritual acontece também dentro dessa escadinha. Além de abrir a sua vida e ser tratado ali dentro, você também tem a oportunidade de tratar e ajudar as outras pessoas. Isso que é maravilhoso. Talvez é o que a gente chama hoje de melhores amigos, né? Quando a gente cria talvez uma lista ali no Instagram, em alguns aplicativos, né, de rede social, a gente colocar aquele grupo seleto de pessoas que só a gente quer que só elas vejam algumas coisas. Talvez seja uma boa nomenclatura para a comunidade espiritual. Pessoas que a gente pode contar sempre, independente do problema, independente da hora, independente da situação. E a via de mão dupla. Elas sabem que elas também podem contar com a gente. E por que eu gosto tanto desse livro? E por que a comunidade espiritual deveria ser o lugar mais seguro da Terra? Porque ali dentro Deus está agindo através do outro para tratar a nossa vida. E aqui é muito importante, eu acho que colocar esse ponto agora, porque eu posso falar isso para vocês e comentar a respeito disso, porque não é algo que eu só estudei ou li num livro, né? É algo que eu pratico e eu vivo todos os dias. Por isso que eu posso chegar e falar: gente, experimentem isso, busquem subir esses degraus para chegar até esse ponto. Mas Yuri, por que você está dizendo isso? Porque você leu num livro? Não, eu li num livro, aprendi e pratico. Estou praticando. Isso tem muito a ver com a história da minha família. Lógico que eu não vou contar a história da conversão de todo mundo, mas é importante eu colocar isso porque eu acho que faz sentido. Eu cresci com os meus pais em constante contato com os amigos deles. Amigos cristãos, amigos da igreja, né? Meus pais converteram já na idade adulta, mas eu tive a oportunidade de presenciar esses momentos. Presenciar conversas, estando junto ali da minha família, onde o grupo orava junto por alguma situação difícil que eles estavam passando. Eu estava junto nos aniversários, nas festas, nos velórios, junto com a minha família. E a minha família estava junto com outras famílias. Eu aprendi a viver isso na prática. E hoje continua assim. Tanto para quem me acompanha mais nas redes sociais, vai ver que é muito difícil passar um final de semana da gente não se reunindo com algumas pessoas que eu gosto de chamar de minha comunidade espiritual. Que são pessoas que a gente pode contar para o que der e vier. Então eu posso dizer, não só pela experiência, mas pela autoridade da verdade bíblica, que Deus, além de se agradar, lançou a comunidade espiritual. Sabe por quê? Porque são pessoas com os mesmos objetivos de vida. Normalmente esses objetivos são servir a Deus na família, na sociedade, na igreja. E essas pessoas amam estar juntas. São verdadeiros o quê? Amigos, verdadeiros amigos. Por isso comunidade espiritual é mais que comunhão.
Você não consegue ser amigo e compartilhar os mesmos gostos com todas as pessoas da igreja. Ninguém é capaz de fazer isso. Numa igreja com 100 pessoas, 200, 1000, 50, 20 pessoas, não dá para ser amigo de verdade de todo mundo. Mas o fato é que isso sempre existiu na antiga Israel, sempre existiu na igreja primitiva e sempre vai precisar continuar existindo. E aí eu lembro de um texto para finalizar essa grande resposta aqui, de Eclesiastes 4, de 9 a 12, né? Onde o pregador vai dizer o seguinte: melhor é serem 2 do que 1, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho, porque se caírem, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se 2 dormirem juntos, eles se aquecerão, mas se for um sozinho, como será? Se alguém quiser dominar um deles, os 2 poderão resistir. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Por isso, comunidade espiritual é um assunto muito complexo, profundo, mas que a gente precisa dar atenção para ele também, porque ele vai além da comunhão que a gente está acostumado a falar. Eu ia te perguntar como que a gente faz para selecionar esse tipo de amizade, mas eu acho que você já respondeu falando sobre pessoas cristãs verdadeiras, que é algo que infelizmente a gente também não encontra na igreja. Todo mundo na igreja é convertido? É uma realidade que não. Mas a gente seleciona, então, para andar com a gente, pessoas que compartilham da mesma visão e de uma verdadeira conversão em Cristo. E eu queria te perguntar como a gente evita, então, que confundam essa comunidade espiritual com uma segregação de membros dentro da igreja, de maneira pejorativa, um grupinho, uma panelinha, então estão se afastando, não querem mais estar na comunhão. Como a gente faz para diferenciar isso? Eu acho essa pergunta difícil, porque querendo ou não, é difícil, assim, você tocou num ponto muito importante, né, de virar uma panela que não quer estar na comunhão. Então eu acho que já tem alguma coisa errada, né, porque é como se a gente tivesse subido até o último degrau e voltado, sabe, e eu acho que não faz parte da vida cristã a gente descer degraus. Porque a gente está buscando santificação tem a ver com subir, parecer com Cristo, né? Então é difícil porque quando vira panela e quando essas pessoas se afastam da comunhão da igreja, e acontece de pessoas se juntarem, quem sabe saírem da igreja, formarem outras comunidades. Eu não gosto muito dessa ideia de se afastar da comunhão, até porque é um processo. As comunidades espirituais estão em comunhão com a igreja porque têm a mesma visão dessa comunidade. Então é importante a gente estar sempre na comunhão. Mas é difícil responder, porque querendo ou não, a igreja ela é formada por várias famílias e por vários grupos pequenos, né? É muito fácil, a gente chega na igreja, as pessoas tendem a sentar nos mesmos lugares, perto das mesmas pessoas, e é fácil a gente identificar, olha, aquela família ali está sentada junto, aqueles amigos ali estão sentados juntos. A igreja é isso. Né? A comunhão é quando esses grupos se reúnem com o mesmo propósito para adorar a Deus num culto em conjunto. Pessoas de todos os tipos, como o Luffy diz, e isso é culto, né? A gente adorar em comunhão. Agora, comunidade espiritual é a famosa panela que se forma naturalmente, né? Não tem jeito, talvez, de dar outro nome. É a panela. Só que o meu ponto é o seguinte: a panela não pode estar com a tampa fechada completamente e nem totalmente aberta. Tá? Então eu vou explicar. Ela não pode estar fechada primeiro, porque é preciso que a comunidade espiritual cresça, saudável, né? E para isso acontecer, você precisa incluir pessoas. Então se você tem uma comunidade espiritual, um relacionamento profundo com alguém, com um grupo de pessoas, com famílias, não dá para fechar. Tem que ser inclusivo, tem que trazer gente para ser abençoado por vocês também. Ao mesmo tempo que você não coloca um visitante novo dentro do seu círculo de amizade e começa a despejar sobre ele a sua vida como se você fosse uma torneira aberta. É preciso ter cautela e prudência também. Então é um equilíbrio, entendeu? Não dá para fechar, mas não dá para colocar todo mundo qualquer hora também. Então não tem, a linha é muito fina, porque quando a gente fala disso, eu não posso chegar aqui e falar assim, ó, gente, existe as 7 regras, as 12 regras sobre como criar uma comunidade espiritual, ou quando que ela deve começar. Não tem jeito.
né? A comunidade espiritual, ela surge naturalmente. Ah, mas como que acontece isso? Através da afinidade entre os salvos. É afinidade. Comunidade espiritual é afinidade. Você pode e você deve amar todos os irmãos, sem dúvida. Mas aqui eu vou dar um exemplo que parece até bobo. Mas vamos supor que alguém gosta de pagode e churrasco. Você prefere jazz e é vegetariano. Provavelmente, eu vou repetir, provavelmente, vocês não vão formar uma comunidade espiritual. Eu vou repetir de novo para não ter dúvida, é provavelmente, tá? É por que eu tô dizendo isso? Porque é possível. Você não tem que filtrar as pessoas simplesmente porque ela gosta de alguma coisa ou não. Só que eu tô tentando dar um exemplo de mundos muito diferentes, entende? Onde um gosta de churrasco, outro é vegetariano, viu? Um gosta de açaí, o outro gosta de sorvete. Pois é. Querendo ou não, as comunidades espirituais, elas vão ser formadas por pessoas parecidas. Não só num ponto de vista cristão, propósito cristão, mas de gosto também. Então a comunidade espiritual tem a ver com gosto. E não tem problema, não é errado. Porque Deus une essas pessoas também para glorificá-lo. Né? Se a gente gosta de comer as mesmas coisas, se a gente gosta de frequentar os mesmos lugares, se a gente gosta, quem sabe, uns gostam mais de literatura, outros gostam mais de fazer algum esporte, praticar algum esporte, tudo bem, faz sentido. E é bom que existam esses pequenos grupos ali para que a gente possa se apoiar no outro, né? E ter esse suporte. A gente não pode fechar esse grupo. Então, ao mesmo tempo que você precisa filtrar, você também tem que buscar inserir pessoas na sua comunidade. Isso é bom, mas só é possível experimentar na prática, né? Só escutando o podcast não resolve. Tem que botar a mão na massa, tem que formar a comunidade e tem que experimentar na prática, não tem outro jeito. Eu ia perguntar isso que você falou de prática. A gente, quando estava escrevendo esse roteiro, passou isso pela nossa cabeça, porque hoje em dia o mundo, né, no geral, ele tem propagado mais assim, de você não confiar no outro, não abrir a sua vida, olha, não conta as coisas por causa de inveja, de olho grande, confia em si mesmo, você não precisa de ninguém. E também, ao mesmo tempo, tem a questão da fofoca, que as pessoas têm medo. Poxa, se eu falar para fulano, vai contar para fulano, eu não quero que as pessoas saibam. Então, assim, como que a gente perde o medo de compartilhar aspectos da nossa vida com a outra pessoa? É legal, porque eu sou muito prático, né? A Aline, a gente já se conhece há algum tempo também, o Luffy a gente conversa. Eu sou muito prático, quebrando a cara, sabe? Porque se a gente ficar com medo... Isso acontece, tá? Isso acontece muito, em muitos lugares, com muitas pessoas. Isso frustra muito a gente se abrir com alguém que espalha a nossa vida para outra pessoa, que faz fofoca, que vai julgar, enfim, isso vai acontecer. Só que não tem jeito da gente formar comunidade espiritual se a gente não tentar, se a gente não ir na prática, se a gente não... A gente só filtra alguma coisa que a gente põe dentro do filtro. Não dá pra filtrar antes de pôr no filtro. Então não tem como eu dizer assim, vai acontecer isso. Eu não sou dono do futuro, eu não sei o que vai acontecer. Por isso que é importante o que eu disse anteriormente, da gente filtrar mesmo, da gente saber até que ponto a gente vai com algumas pessoas, com quem que a gente vai compartilhar isso. E o Larry Crabb no livro, ele é muito claro. Ele fala, olha, comunidade espiritual não é com muita gente que você vai ter. Não é. São poucas pessoas. É com um grupo seleto, com os amigos que você confia. Então por isso que muitas vezes parece ser uma panela fechada. Mas é porque também existe esse lado de preservação. Né? Quando tem muita gente, a gente sabe, ser humano como que é. Vira telefone sem fio, aí começa a ter comentário, e aí começa a sair da rodinha, o assunto chega a outras pessoas que não deveria. É perigosíssimo. Por isso que o Larry Crabb vai ser enfático. Comunidade espiritual é formada por poucas pessoas. Por isso que é tão difícil, né, Aline? A gente tem medo mesmo. Esse medo, ele só não pode impedir a gente de querer ter comunidade espiritual. Ele tem que ser aproveitado num bom sentido. Eu tenho que aprender até que ponto eu posso colocar determinadas pessoas na minha vida e permitir que elas compartilhem comigo a minha pior versão. O meu pior pecado, ela vai saber. Então não é qualquer pessoa que a gente pode dar essa liberdade. E também não é qualquer pessoa que a gente vai querer entrar na vida dela.
Por isso que é um assunto profundo, complexo e que a gente precisa pôr a mão na massa, porque a gente só vai descobrir quem é quem quebrando a cara, se frustrando e encontrando pessoas que vão se mantendo fiéis à nossa amizade à medida que os anos vão passando. Eu poderia contar um monte de experiência frustrante aqui pra vocês, de gente que frustrou, mas ao mesmo tempo eu poderia contar várias experiências de amigos que eu tenho há décadas, que se mantiveram fiéis à amizade, mantiveram fiéis à comunidade espiritual que a gente teve e onde a gente conseguiu construir um relacionamento tão bonito de compartilhar dificuldade, compartilhar sucesso e de ter isso até hoje. E de saber que por mais que a gente tá longe geograficamente, o nosso coração, ele tá unido. É só na prática. Não tem jeito de transformar isso em teoria. A gente tem que testar e experimentar isso de verdade. O ser humano, ele às vezes tem uma tendência de querer pular as etapas, né? Tem até um meme, não sei se vocês já viram, que eu acho muito legal. É uma criança, um garotinho pequenininho, que ele tá na parte de baixo de uma escada e ele estica o pé dele, as pernas dele, para tentar chegar quase lá no último degrau, pulando todos os outros degraus. Aí o pessoal faz meme de... Já vi. Cara, eu amo esse meme. E aí eu tava lembrando desse meme quando o Yuri tava falando da escada que ele usou aqui, que ele construiu, né? Como um exemplo alegórico pra gente. Talvez a gente erre tentando criar uma comunidade espiritual sem olhar, de repente, pro degrau da conversão. Sem observar, né, o detalhe ali da santificação. O detalhe, né, que é um degrau importantíssimo, que é o degrau da comunhão mesmo. Então, de repente, a gente olha, a gente tem uma afinidade ali. Aquele fulano ali gosta de churrasco e gosta de pagode, que nem eu. Eu sou a pessoa do churrasco e do pagode. Tá bom, vamos usar a Aline então. Aí vem a Aline, né? Fala ali, fulano gosta de churrasco de pagode, igual eu. Aí a Aline olha para esse degrau, mas esquece de ver, por exemplo, o degrau da comunhão. Essa pessoa tem comunhão com o corpo de Cristo, né? Tem comunhão com a igreja, esquece de olhar ali para o degrau da santificação. Será que essa pessoa está buscando junto comigo? Esquece de olhar para o degrau da conversão. Então talvez a gente erre aí por não enxergar essa escada do Yuri, né? Ficou até um nome legal, escada do Yuri. Escada do Yuri, vamos anotar, vai levar pra vida. E não é errado ser seletivo, né? Com certeza. Na verdade, eu sou do ponto que a gente precisa ser seletivo, né? Foi você mesmo que comentou, né, Aline? Que nem todo mundo que tá dentro da igreja é convertido, né? Nem todo mundo que tá dentro da igreja está em comunhão com Cristo e com a igreja, né? Às vezes tá ali escutando, às vezes tá ali aproveitando alguma coisa, tá ali por causa da comida, por causa que gosta do jeito que o pastor fala, enfim, por isso que a gente tem que ser seletivo. A gente tem que pegar esses degraus aí e usar eles como filtro para saber para quem que a gente vai abrir a nossa vida, porque abrir o coração é uma responsabilidade muito grande para nós que estamos colocando o coração na mesa e também para o próximo que está recebendo isso. Se ele não for uma pessoa cristã, que se santifica, que tem comunhão com o corpo, o que ele pode fazer com o nosso coração? Ele pode detonar com o coração nosso. E aí isso aí gera uma série de problemas. Então a gente tem que ser seletivo, sim. Tem que estar com a tampa semi-aberta, tá? A gente inclui pessoas, mas sendo seletivos. Quero ver qual vai ser o próximo objeto aqui. Já temos uma escada, temos uma panela. Você viu? Não, e o Yuri respondeu exatamente igual um presbítero da minha igreja, muito conhecido do Luffy, que quando a gente comentou sobre o assunto panela, ele respondeu essa mesma coisa. Até pode acontecer, mas, por favor, não fecha totalmente a tampa. Isso. Não pode haver comunhão da luz com as trevas, né? Então, só isso daí já mostra pra gente que ser seletivo tem a sua importância. Isso é diferente da gente condenar uma pessoa ao inferno, né? Dizer que a pessoa é uma coisa que ela não é. Enfim, se meter aí nos assuntos de Deus. Mas ter esse cuidado com quem anda com a gente é algo muito importante. O livro de Provérbios, inclusive, fala muito sobre isso, né? Yuri, quando a gente vai fazer essa seleção da nossa comunidade espiritual, a questão da faixa etária faz diferença? Eu só ando com pessoas da minha idade, é bom trazer pessoas com mais experiência para eu aprender alguma coisa? Como que você pensa isso? Olha, Aline, eu acho que eu encorajo, tá? Encorajo, acho que todo mundo deveria
ter esse viés de ter alguém com mais experiência na vida para aconselhar, né? Primeiro porque vai ser muito bom, vai ser abençoador para a pessoa. Segundo, que para você vai ser também uma bênção. Imagina você estar passando por uma situação que a pessoa já passou, já experimentou aquele momento, já passou por aquela fase da vida. Ela tá mais apta, não só pela verdade bíblica que ela vai trazer para você, mas também unindo isso à experiência dela para te ajudar. Eu acho que faz todo sentido a gente não fechar a nossa comunidade espiritual em pessoas da nossa faixa etária. Acho muito importante a gente ter esse movimento, essa cultura, se é que eu posso dizer assim, com pessoas mais experientes na idade, né? Com os oficiais da igreja, com os líderes da igreja, com os senhores, com as senhoras mais velhas, mais experientes, que, olha, tem uma carga, uma bagagem de vida muito, muito proveitosa pra gente. Pessoas que são tementes a Deus, que já viveram toda uma história e estão ali assim, é ouro, sabe? Como a pessoa traz a bandeja pra você e tem aquele banquete. Eu gosto de imaginar, mais uma figura, a bandeja. A pessoa te serve com uma bagagem de vida tão grande, com conselhos tão maravilhosos, que a gente só tem a ganhar. Não que a gente vai fazer isso só para ganhar, né? Até porque a pessoa também vai ser abençoada pela nossa experiência e pela nossa visão de mundo. Mas eu acho que a gente tem sim que caminhar com pessoas mais experientes, pessoas mais velhas, porque elas vão trazer para nós coisas que muitas vezes pessoas da nossa faixa etária não vão conseguir. Pela experiência mesmo, pela fase de vida que estão vivendo, pelas jornadas que já passaram, pelas estradas que já viajaram por aí nessa vida. Eu acredito que tem tudo para ser benéfico. Então eu gosto de encorajar os adolescentes, nós que somos jovens, a ter esse tipo de contato, né, com os mais experientes, sim. Eu queria só fazer um pequeno acréscimo aqui, se bobear já é até uma indicação de leitura bíblica, porque a carta de Paulo a Tito fala muito sobre essa questão da diferença entre pessoas mais velhas, mais jovens, mas que fazem parte aí da comunhão dos santos, né? De certa forma, talvez aí a gente possa até ver um indício de comunidade espiritual, porque a gente vê que Paulo ordena que Tito oriente a igreja dessa maneira. Olha, as mulheres mais velhas acolham as mais jovens, ensinando-as a amar e respeitar o marido, tudo mais. Da mesma forma, os homens. Então, assim, você tem justamente esse fluxo aí que o Yuri falou, que tanto abençoa, que tanto pode agregar na vida da igreja, né? Se fazendo de maneira muito presente ali no capítulo 2 de Tito. O Lúvio, eu estava tentando lembrar também, não consegui lembrar o nome da pesquisa, né? Depois eu tento encontrar. Eu sei onde está, eu sei a referência, só não estou lembrando de cabeça o nome. Mas tem uma pesquisa americana que eles fizeram com algumas famílias lá, e a gente tende a achar, é lógico que é outro assunto tal, mas para a gente trazer aqui a importância dessa diferença de faixa etária. Quando a gente fala de adolescentes e jovens que se desviam da igreja, a gente tem aqueles que permanecem na igreja também, né? E a gente tende a achar que os que permanecem porque têm amigos e amizades na igreja da mesma faixa etária. E essa pesquisa trouxe um dado muito relevante, muito interessante na minha concepção, que o primeiro motivo para a pessoa não se desviar da fé e não abandonar a comunhão, o primeiro é a família. Primeiro é a família continuar na igreja e estar em comunhão, né? O segundo motivo que me salta aos olhos é ter amizades com pessoas mais velhas. Então, olha a importância de comunidade espiritual, de você ter isso junto com a sua família e os filhos, os adolescentes, os jovens estarem em constante contato com esses amigos mais velhos cristãos dos seus pais. Isso é o segundo grande fator que mantém as pessoas em comunhão com Deus e com a igreja. Eu acho isso fantástico, porque a gente acha que é a amizade com a mesma faixa etária que segura as pessoas na igreja. E a pesquisa mostrou que na realidade americana não é assim que funciona. Legal, né? Yuri, a gente separou mais uma pergunta aqui. A gente gosta de deixar a polêmica pro final, sabe como é que é, né? E a gente queria que você falasse sobre uma amizade que a Bíblia relata e que as pessoas
polemizam, as pessoas distorcem, as pessoas falam os maiores absurdos sobre isso. E se eu começar a falar sobre esse assunto, vai dar ruim. Você, como um oficial da igreja, uma pessoa centrada, sensata, calma, fala um pouquinho pra gente. Você pode falar um pouquinho pra gente sobre essa amizade de Davi e de Jonatas? Ah, sim, a amizade de Davi e Jonatas, eu acho que é um ótimo exemplo de comunidade espiritual na Bíblia, né? Acho que a gente poderia levantar alguns outros exemplos, mas essa amizade ela é muito importante, primeiro, porque acho que todo mundo conhece a história, né? Já ouviu falar, né? Nessa grande amizade de Davi e Jonatas, e aí, como o Luffy disse, algumas pessoas até polemizam, né? Entram em outros aspectos, né? Em outros temas a respeito dessa amizade, mas é legal quando a gente vai para o próprio texto, né? A gente pode ler mais sobre essa amizade em 1 Samuel capítulo 18, e logo no começo a gente vê um evento que eu considero assim maravilhoso quando ele acontece. Logo no comecinho do capítulo 18 de 1 Samuel tem uma palavrinha ali, né, um conjunto de palavras que na minha versão aqui na Nova Almeida atualizada diz que é ligação de alma. A alma dos dois se ligaram em determinado momento. Então, se isso não é comunidade espiritual, eu não sei mais o que é. Os dois ali naquele evento, quando se conhecem, é sobrenatural. É mais do que o gosto igual por algumas coisas. É muito mais do que a comunhão como parte do povo de Deus. Existiu ali, de alguma maneira, uma ligação de alma. Os dois se ligaram. E nos capítulos seguintes, né, no capítulo 19, no capítulo 20, a gente vai ver na prática como que isso aconteceu, como que funcionou essa ligação de alma, o que era isso na prática. Jonatas, a partir daquele momento, então, a gente encontra isso nos capítulos seguintes, ele começa a cuidar e ele se sente responsável pela vida de Davi. Olha o tanto que é importante o conceito de comunidade espiritual, porque a gente passa a se encontrar como responsáveis pela vida do outro, não só pela vida espiritual. Aqui foi além. Jonatas descobriu os planos do pai, Saul, de tentar matar Davi, e ele intercede por Davi junto do seu pai. Isso é um movimento muito arriscado para um príncipe, de chegar à presença do rei e contrariar uma vontade expressa que Saul já tinha declarado dentro do seu coração, que era tentar matar Davi. E Jonatas, eu não quero dizer que ele não pensou nas consequências, eu acho que ele pensou sim, mas ele conseguiu, ele estava tão ligado com Davi, numa comunidade espiritual, numa amizade que vinha de Deus, que ele foi além, ele não se importou com a própria vida para tentar salvar a vida de Davi. E aí a gente encontra nesses capítulos Saul tentando matar Jonatas por causa disso. Ou seja, Jonatas teve que ter muita coragem. E essa coragem só aconteceu porque eles estavam ligados de alma. E no versículo 42 do capítulo 20, Jonatas fala para Davi assim: vai em paz, porque ambos juramos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja para sempre testemunha entre mim e você, e entre a minha descendência e a sua descendência. Olha, isso pra mim é a profundidade. É quando a gente chega talvez no nível mais profundo de comunidade espiritual, onde a gente tem a convicção de que a nossa descendência vai continuar sendo comunidade espiritual com a descendência dessa outra pessoa. Isso é muito profundo. De eu ter uma família e eu ter comunidade espiritual com outra família, e a gente ter convicção e a gente jurar diante de Deus que os nossos filhos e filhas vão também participar da comunhão da igreja e vão ter comunidade espiritual entre eles. Isso é muito profundo, isso não é natural, isso não é do ser humano, não é? Não ficou apenas em palavras, Davi agiu de acordo com isso depois da morte de Jonatas, né? Cuidou da descendência do seu amigo de alma, né? Exatamente. E a prova disso é que ele vai contra uma tradição da época, que era exterminar a família do antigo rei, para que não houvesse chance de ser deposto do trono. E ele vai contra essa tradição e mantém a palavra que ele fez com Jonatas. Ele jurou diante de Deus, então ele cumpriu isso, né? Tanto que quando Davi recebe a notícia que Jonatas morreu na guerra, ele chora. Ele compõe uma música em homenagem a Jonatas. E é muito interessante a gente ver que a música, essa canção não fica restrita a Davi e ao seu reinado no palácio.
ele ordena que todo o povo aprenda e cante em memória do seu falecido amigo. E se você tiver interesse aí de ler isso, está em 2 Samuel, capítulo 1, do versículo 17 ao 27. E, assim, só acha polêmica nessa amizade entre os dois quem nunca experimentou uma verdadeira união de alma com alguém através da comunidade espiritual. Esse é o meu ponto. E eu posso dizer isso porque eu já vivi isso de um jeito que eu ia falar quase sobrenatural, mas não é quase, é totalmente, porque não tem explicação natural para isso. Por exemplo, eu tenho alguns amigos que cresceram junto comigo, que foram para o seminário, hoje eles são pastores. Mas, por exemplo, quando eles iam pregar em algum lugar e eu tinha a oportunidade de acompanhá-los, eu ficava nervoso junto com eles. Eu não ia falar nada. Eu não ia levantar. Eu ia ficar mudo o culto todo. Mas eu ficava nervoso porque eles estavam nervosos também. E era impressionante porque eu não conseguia entender isso. De eu chegar e parar e falar, Yuri, por que você tá nervoso? Não faz sentido. Você não vai fazer nada publicamente aqui. No casamento deles, é como se eu conseguisse sentir a mesma alegria, né? Quando alguns parentes deles faleceram, é como se eu conseguisse sentir a mesma tristeza. Então, assim, é sobrenatural. Comunidade espiritual não é uma coisa natural que a gente vai experimentar coisas naturais só. A gente vai experimentar muita coisa boa, natural, que a gente consegue explicar. Mas momentos assim, eu não consigo explicar sem trazer à tona a comunidade espiritual que a gente forma ao longo de décadas de amizade. Então também a gente não consegue formar isso, a gente não consegue experimentar isso em um mês, tá? É possível a gente experimentar isso em uma semana, de chegar numa nova igreja e querer estar experimentando isso em questão de um ano. Não é assim que funciona, é construção. E quando a gente fala de construção, é sempre a longo prazo. Por isso que comunidade é construída a longo prazo. E o que eu falo pra Aline, pra você, Luffy, pra quem tá escutando, é o seguinte: vocês precisam experimentar. É construir na prática, é ter esse grupo seleto de amigos, de pessoas cristãs que nos abençoem, que a gente pode abençoar elas para poder experimentar esse sobrenatural de Deus. Coisas que a gente não vai conseguir explicar, mas que a gente vai sentir, porque Deus faz presente nesse lugar que é a comunidade espiritual. Amém. Muito obrigada, Yuri, pela sua participação. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E muito obrigada por esse momento que a gente pôde aprender mais sobre comunhão, sobre comunidade espiritual. E fica o nosso convite para quem está nos ouvindo, para que pratique, para que experimente tudo isso que a gente pôde compartilhar aqui. Aline, Luffy, muito obrigado aí. Eu que agradeço o convite, fiquei muito, muito feliz, muito honrado. Espero que eu possa ter contribuído de alguma maneira aí com o tema. E reforço o que a Aline disse, né? Comunidade espiritual é importante, Deus se agrada e a gente só consegue experimentar na prática. Não espere o momento perfeito, não espere a circunstância perfeita. Comece a construir desde agora. Eu tenho certeza que lá na frente você não vai se arrepender. Muito obrigado, gente. Foi muito bom o tempo aqui com vocês, muito proveitoso. Deus continue abençoando o ministério e que possa crescer aí o podcast, possa alcançar cada vez mais pessoas, porque foi uma bênção para mim e eu tenho certeza que vai ser também para quem escutar. Quem quiser conhecer mais do trabalho do Yuri, @YuriPena no Instagram. Lá você vai ser abençoado com conteúdo bom, de qualidade, cristão. Fica aí então, que depois da vinheta a gente tem umas dicas para vocês. Luffy, você tem indicação de leitura bíblica? Tenho sim, Aline. Eu vou deixar para os nossos ouvintes Atos capítulo 2, do versículo 42 até o 47. Vai ter um exemplo que foi mencionado aqui no nosso episódio, de como viviam os convertidos daquela primeira leva na igreja primitiva, como é conhecida por muitos aí. Então esse texto fala de algumas características muito importantes da vida deles em comunhão e quem sabe depois desse episódio aí os nossos ouvintes conseguem até enxergar um pouquinho do degrau da comunidade espiritual nesse texto, né? E você, Yuri, tem alguma passagem bíblica para deixar como indicação para os nossos ouvintes?
Ô, Luf, tenho sim. Queria deixar um versículo e queria indicar um livro também, tá? Que eu já tinha citado, mas para oficializar mesmo. Então, queria deixar Provérbios 18, 24, né? Não vou falar o versículo aqui, gostaria que as pessoas abrissem a Bíblia e lessem e enxergassem esse conceito de comunidade espiritual nesse versículo. E queria deixar também a indicação do livro O Lugar Mais Seguro da Terra, do Larry Crabb, que é onde todo esse conceito aparece, foi onde eu li pela primeira vez e onde eu consegui, então, colocar em prática tudo isso que a gente conversou aqui hoje. Te agradecer mais uma vez, então, Yuri. Deus continue abençoando você, o ministério que você tem desenvolvido, também tua família, tua igreja, tua comunidade espiritual, que você continue sendo bênção. A gente convida você, nosso querido ouvinte, para interagir com a gente nas redes sociais. Você pode ir lá no nosso Instagram, @umpodcastdefé. Você ali consegue acessar um link que vai te direcionar para todas as plataformas onde você pode ouvir e também compartilhar esse episódio, compartilhar o nosso podcast, para que esse trabalho continue crescendo. E lembrando sempre que a gente constrói esses conteúdos também pensando no que é mais interessante para vocês. Então mandem as suas sugestões, suas críticas, seus elogios. Vocês podem falar com a gente pelas nossas redes sociais, pelo e-mail crerpod@gmail.com. E é isso. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Tchau, pessoal. Até a próxima.